Deus vos abençoe muito. Queria começar contando um pouco acerca do movimento protestante, evangélico. Hoje em dia, os evangélicos representamos mais ou menos 5.000 denominações no mundo, um número bastante alto. E às vezes nós devemos perguntar, o que acha Deus disto? Será que Deus acha correto que nós, os evangélicos, é verdade que às vezes algumas denominações surgem de forma natural, mas outras, e uma boa parte delas, surge por uma divisão. Há uma divisão dentro da igreja e uma igreja dá 2 ou 3 igrejas. E é uma tristeza. No século XVI, haviam 2 homens reformadores muito importantes, Zwinglio, da parte da Suíça, e Martinho Lutero, na Alemanha, e tentaram juntar-se uma vez. E eu acho que a teologia deles, a teologia protestante, é bastante parecida, quase em tudo, mas havia uma coisinha que eles não estavam de acordo, que era relativo à ceia do Senhor. Zwinglio defendia o memorial e a posição de Lutero ainda era mais semelhante à Igreja Católica. E esse ponto que não concordaram levou a que eles não juntassem forças para trabalhar juntos durante o tempo da Reforma. E acho que isso se passou até hoje e de forma, acho que em muitos lugares é um pecado protestante evangélico com que facilidade nos dividimos, criamos denominações e igrejas. A passagem que hoje nós vamos ler e meditar um pouco fala acerca de unidade, como uma igreja se mantém junta, por isso coloquei aqui o título, Requisitos para a Unidade da Igreja. Então vos convido para irmos ao livro, à Carta aos Colossenses. Quem não está acostumado a ler a ordem dos livros da Bíblia, está quase no fim da palavra. É uma carta do apóstolo Paulo. De Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E vamos ir ao capítulo número 3. Colossenses, capítulo 3. Acho que a maioria já. Então vamos ler dos versículos 12 ao versículo 14. Colossenses 3, do 12 ao 14. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos parar por aí. Nesta passagem, eu acredito que há muito a nos ensinar acerca de unidade, mas eu gostaria de ressaltar 4 coisas. Acho que dá tempo para ressaltar 4 coisas que nos vão ajudar a entender um pouco mais como devemos ser unidos como igreja, requisitos para sermos uma igreja unida. O primeiro deles encontra-se na primeira parte do versículo 12, quando fala que somos, como eleitos de Deus, santos e amados. E acredito que este ponto nos ensina uma coisa, que uma igreja deve ser uma igreja com uma estima apoiada em Deus. Uma estima apoiada em Deus. O que quero dizer com isto? O que o apóstolo Paulo nos está a dizer? Ele está aqui a utilizar praticamente 3 formas de descrever a igreja. São títulos que foram dados ao Israel no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo passa à igreja, um grupo também de judeus, incluindo agora gentios. 3 adjetivos. Eleitos de Deus, recebemos a graça de Deus. Santos, uma postura ética. E amados, ou sendo amados também pode ser traduzidos. E porque isto é uma estima apoiada em Deus. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que se olha a si própria como Deus olha para ela. É isso que eu quero dizer.
Hoje em dia as pessoas falam muito de autoestima, né? É o valor que eu me dou a mim próprio, né? Autoestima. Essa autoestima às vezes pode estar baseada na beleza, na opinião dos pais sobre os filhos. Às vezes temos que ter cuidado dos pais no trato aos filhos, porque de facto afeta muito. A autoestima às vezes pode estar baseada no grado acadêmico, no tipo de trabalho que a pessoa faz no dia a dia, no parecer do seu cônjuge sobre a pessoa, no estado financeiro, nos relacionamentos, no sucesso laboral, etc. Contudo, esta pessoa que se olha para si mesma com alguns destes fatores é uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai se tornar instável. Mais cedo ou mais tarde vai chegar à igreja e vai causar divisão, porque ela tem uma autoestima, ela está a avaliar-se a si mesma como ela própria acha que é. E hoje em dia, se calhar ainda mais, com isto das redes sociais. Então, o cristão, a igreja saudável, olha para si mesma como Deus olha para ela. É ali que reside a nossa estima. Eu não olho para mim como eu me vejo ao espelho. Eu me vejo para mim como Deus me olha, né? Como um eleito de Deus, como uma pessoa santa, como uma pessoa amada por Deus. E nesse sentido, nós como igreja nos podemos tornar mais facilmente uma igreja unida. Vamos ir à segunda parte do versículo 12, que é um pouco diferente, mas não deixa de estar relacionado ao anterior, que é quando começa a utilizar ali o de, não é? Como nós devemos revestir, né? Que posturas, que atitudes. E começa a falar de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. E eu coloquei aqui um título a este ponto. Nós, para um requisito para uma unidade, né? Para uma unidade de igreja, é ter um coeficiente emocional cristão. Né? Um coeficiente emocional cristão. Se fala muitas vezes está na psicologia, né? A pessoa saber lidar com as emoções. E aqui o apóstolo Paulo nos está a dizer que uma igreja saudável, uma igreja que procura a unidade, vai sentir tudo isto, viver tudo isto. Não vamos falar de cada uma delas, mas sim é muito claro que todas elas estão muito relacionadas à parte do nosso caráter. Vamos pôr ao contrário cada uma delas também para entender um pouco melhor. Por exemplo, entranhas de misericórdia, o oposto seria a indiferença. Né? E na altura sempre se achou que as emoções vinham aqui das vísceras. Né? Então aqui é uma questão emocional. Quando nós ouvimos a necessidade de outra pessoa, se nós não sentimos nada, temos um coração duro. A pessoa que tem entranhas de misericórdia, algumas traduções mais contemporâneas, por assim dizer, utilizam coração, né? Para adaptar melhor a mensagem. A humildade, o contrário seria o orgulho. A mansidão, o contrário seria a ira. A longanimidade, que é ter ânimo durante muito tempo, o contrário seria a impaciência ou a ansiedade. Então, a igreja que quer ser unida vive isto dia a dia. Aprende a sentir-se afetada pelos problemas de meu irmão. Os seus problemas, né, são também os meus problemas. Quando eu estou na igreja, eu estou como uma pessoa humilde, não com orgulho, independentemente de por que venha esse orgulho, mas isso não é parte de um cristão. A ira, né, muito comum a ira. Uma das coisas, as minhas lembranças mais tristes quando eu era criança, foi quando a igreja que eu era membro, pequeno, não era membro ainda, não tinha sido batizado, né? Mas a minha família, foi o dia que a igreja dividiu-se. Pequeno vivia essa experiência triste, e foi uma das primeiras lembranças. Eu não sei como eu cheguei à assembleia. Eu estava numa sala de crianças, eu acho que fui à casa de banho, e eu não devia estar aí. Mas eu entrei à assembleia e ouvi dois irmãos gritando um ao outro. E eu lembro que eu fiquei assustado e fui-me embora. Né? Depois vim a entender que foi naquela assembleia que decidiram separar-se, né? De origem a duas igrejas. Duas pessoas iradas. Um dos irmãos, eu até hoje gosto muito dele, mas transformado pela ira. Deu solta de toda a sua ira, né? Seu vocabulário também mostrou isso.
mais uma vez, falta de Colossenses 3, versículo 12. E o longânimo. Essa característica que o Espírito Santo nos dá de conseguir ter bom ânimo, estar sempre positivos durante muito tempo. Né? A pessoa que não é longânima é instável. Então, esse é o segundo ponto, um coeficiente emocional cristão. Uma terceira característica que nos dá o apóstolo Paulo para a unidade da igreja é um perdão à semelhança de Cristo. Um perdão à semelhança de Cristo. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 e também no capítulo 2 da carta, ele começa a falar muito acerca da doutrina de Cristo. E que o cristão alcança com a doutrina de Cristo. E uma das coisas também que a carta aos Colossenses e também a carta aos Efésios, que são bastante semelhantes, fala a nossa natureza sem Cristo. Que Paulo chega a utilizar uma frase dura, que éramos filhos da ira. Sem Deus, condenados ao inferno, irmãos. Do pior. E Cristo tomou a decisão de nos perdoar isso. Pela pura graça de Deus. E um dia, lembra, uma história, né? O apóstolo Pedro diz, quantas vezes tinha que perdoar ao meu irmão? Ele diz, 7. Lança um número assim, ele achando que estava a ir com uma quantidade boa de perdão. Não, diz, 70 vezes 7. Não é literal, é figurativo. Ou seja, às vezes que seja necessário, vais ter que perdoar o teu irmão. Então, nós, irmãos, que estamos aqui hoje, se queremos cumprir mais outros 60 anos de vida, se calhar já só as crianças vão estar aqui, mas sim devemos ser uma igreja que se perdoa. Eu acho que é um pouco ingênuo uma pessoa chegar a uma igreja e achar que ninguém vai ofendê-la. Eu me fui à igreja porque alguém me ofendeu. É impossível aceitar isso. É impossível. Que somos pecadores que estamos num processo de santificação. Então, é normal que eu um dia possa, de alguma forma, incomodar algum de vocês. Eu não sou perfeito. Ou ao contrário também. Então, onde vai estar a nossa unidade? Na falta de ofensas, não estou a recomendar fazê-las, é óbvio. Não, na abundância do perdão. É ali que nós, como igreja, vamos conseguir estar juntos, independentemente de que algumas vezes tenhamos alguns problemas aqui dentro da igreja. E último ponto, o versículo 14, que é o versículo que vão ter as nossas t-shirts também. Diz, e sobretudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Algumas Bíblias têm revestivos, assim em cursivo, não é? É porque não está ali no texto, mas claramente se entende que é a relação com o versículo 12. Né? Sobre todas estas coisas, né? Colocar-vos, né? Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu estive a ver outras versões acerca do que é isso de vínculo da perfeição. Algumas, por exemplo, traduzem maturidade, perfeita harmonia, plenitude. São alguns sinônimos. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui a ensinar é um ensino que ele também coloca de uma forma mais extensa no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, quando começa a falar do amor. Não é? Ele começa a dizer, se vocês fazem isto, vocês fazem aquilo, e servem na igreja desta forma, e fazem tudo aquilo, mas se não há amor, nada serve. Né? Podem fazer muita coisa, pregar, tocar um instrumento, ou dar boas-vindas, cumprimentar-nos, termos um almoço, servir na cozinha, em qualquer coisa, irmãos. Mas se não há amor, não serve para nada. Então, podemos dizer que este versículo é provavelmente uma síntese desse pensamento. O amor é o que junta todas as peças numa igreja. É eu querer fazer o que faço, não porque estou numa escala, não porque alguém tem que fazer, mas porque eu amo a minha igreja. Essa é a essência, o vínculo da maturidade
de uma igreja. Então, é uma igreja, quando nós pensamos, às vezes, hoje em dia, no mundo contemporâneo, ela não é uma igreja carente por não ter uma equipa de som. Às vezes, nós ocidentais podemos achar, coitadas as igrejas lá de algumas partes da América Latina, de algumas partes de África. Não. Uma igreja carente é uma igreja que não tem amor. Não é que lhe falta um templo, graças a Deus nós temos um templo. Há igrejas que não têm templo, mas se essas igrejas têm amor, têm tudo o que elas precisam. Se calhar às vezes não têm a membresia tão numerosa. Nós, para a realidade de Portugal, não estamos mal. Mas se calhar uma igreja pode achar que por ter pouca gente, não é bom isso. Não estou a dizer que isso seja recomendável ou que não se procure crescer, mas se há amor, isso já é muito bom. De nada serve uma igreja de 3.000 membros, quando as pessoas não se amam umas às outras. Isso que o apóstolo Paulo, e que, na última instância, o Senhor nos está a ensinar neste versículo. Então eu convido os irmãos para que nós abracemos esta passagem, nos revistamos de tudo isto, aprendamos a perdoar ao nosso irmão como Cristo nos perdoou e que façamos tudo e mais alguma coisa com amor. E assim esta igreja seguirá crescendo para frente, em número, em profundidade, em cada um de nós. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, mais um dia, porque Tu nos dás 60 anos nesta igreja. Foste Tu o plantador desta comunidade. Utilizaste também claramente plantadores, Senhor, pessoas que trouxeste de fora, pastores daqui de Portugal. Hoje em dia, o nosso pastor José Santana, Senhor, te agradecemos por tudo o que Tu tens feito através destes homens. E nós, Senhor, também te queremos agradecer, mas também olhar para frente e pedir-te que esta igreja continue sempre como uma igreja unida. Uma igreja onde não seja difícil perdoar e sermos perdoados. Uma igreja onde a longanimidade, onde o amor, onde a santidade seja um estilo de vida diário. Te agradecemos, Senhor, por este aniversário que Tu nos destes e queremos que muitos mais venham em unidade. Colocamos, Senhor, tudo isto em nome de Cristo Jesus. Amém.